Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Emerson Alves e este é o Agro Urbano, um espaço criado para conectar o consumidor ao produtor rural e o campo à cidade. Todas as terças-feiras, aqui no canal BATV, vamos contar com um time de especialistas para levar a mesa para o campo e trazer o campo para a mesa. Sempre com a presença de convidados e um mestre da cozinha para falar de curiosidades e dar uma receita bem saborosa. A ideia é tratar de forma simples e descomplicada o principal setor da economia do nosso estado e do país. O agro, apesar de ser um motor da economia nacional, ainda é pouco conhecida por muitos consumidores. Se a comunicação se mostrava necessária, a pandemia do coronavírus tratou de abreviar tudo isso. O universo online, mais do que nunca, virou um aliado e é preciso saber se comunicar com todos os públicos e de todas as formas. A cada programa vamos abordar um setor diferente da atividade agrícola, sempre com muitas novidades, informações e curiosidades sobre o que acontece com os alimentos dentro e fora da porteira até chegar à sua mesa. Fica aí, o programa Agro Urbano está no ar. Uma década e meia após surgir nos campos do Rio Grande do Sul, a olivicultura vem assumindo destaque internacional e ganhando cada vez mais adeptos. Nos últimos anos, o investimento privado na implantação de olivais, viveiros e fábricas de azeite no Rio Grande do Sul passou de 100 milhões de reais. Conforme o Instituto Brasileiro da Olivicultura, o Ibroliva, existem hoje mais de 35 marcas de azeite só no estado, muitas delas premiadas internacionalmente e também ganhando prêmios e competindo com outros azeites de outros países. Mas como identificar um bom azeite? O azeite, para ser bom, tem que ser novo? É possível cozinhar com azeite? Afinal, onde encontrar os azeites gaúchos? Para falar sobre tudo isso, estão com a gente hoje, essa noite, o degustador de azeites e autor do Guia Brasileiro de Azeites, Sandro Marques. O produtor e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Renato Fernandes. E o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e autor da lei que criou a Rota das Oliveiras, Hernani Polo. Bom, vamos dar prioridade então às autoridades, né? E vamos começar a falar com o presidente Hernani Polo. Presidente, o senhor acredita que todos os potenciais e benefícios que o agro desenvolve e ainda ele é pouco compreendido pelo consumidor? E nesse sentido, a qualidade dos azeites, elas acabam sendo pouco valorizadas pelo consumidor de modo geral? Uma boa noite e obrigado por nos atender, viu? Boa noite, Urban, boa noite, Emerson, e a todos os ouvintes aí do Agro Urbano que nos acompanham. Muito obrigado aí pelo espaço, Emerson, pela oportunidade. Cumprimentar também ao Renato Fernandes, que está conosco, o Sandro Marques, né, que são especialistas aí, que têm feito um grande trabalho no desenvolvimento da olivicultura aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro dizer da satisfação de estar participando com vocês no Agro Urbano, um programa que busca exatamente demonstrar aí a toda a população, especialmente aquelas que moram, aquelas pessoas que vivem nas cidades, nos grandes centros, a importância da conexão com o campo, a importância de quem produz alimentos, a importância da atividade agropecuária. E acho que é importante nessa oportunidade, Emerson, dizer a todos de que quem trabalha na agricultura, primeiro que é uma pessoa vocacionada para aquela atividade. E segundo, eu falo isso porque eu tenho uma vida toda ligada à agricultura, quem regra, quem determina o que você faz e quando faz na agricultura não é o homem, não é a mulher, não é o agricultor, é o clima, é o tempo, é a natureza, é a hora de plantar, a hora de colher. Por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem a dinâmica, a complexidade que é, as particularidades que a agricultura e a pecuária possuem. Então, né, e é a atividade que nos sustenta, que bota o alimento na mesa das pessoas diariamente para que elas possam, né, enfim, manter a sua vida, manter a sua saúde. Aliás, uma pessoa bem alimentada é uma pessoa que tem um sistema imunológico melhor,
consegue enfrentar os desafios aí, né, das próprias doenças, enfim, né, de uma forma mais adequada. Com relação à olivicultura, nós estamos aí num processo de ampliação, de crescimento, né, e de consolidação de um setor que eu afirmo que é uma nova alternativa e uma nova fronteira agrícola aqui para o Rio Grande do Sul, especialmente. Você, Emerson, acompanha bem todo esse trabalho há bastante tempo. O Renato, pelo IBRA Oliva, né, que é um Instituto Brasileiro da Olivicultura aqui do Rio Grande do Sul, né, que também ele é um instrumento, né, uma entidade, uma instituição que também trabalha no fortalecimento, na capacitação, na orientação e na promoção do nosso produto, assim como o Sandro, que é degustador e que conhece a área. A olivicultura no Rio Grande do Sul, ela tem uma linha do tempo, né, que é importante ser resgatada, que começa lá, né, há muitos anos atrás, até nós tivemos aí a olivais aqui no estado. Depois teve uma parada e começou ainda lá faz questão de registrar o secretário da Cir Klein, que começou na época ainda com o Paulo Lippe, lá de um experimento aí na região de Cachoeira do Sul. Aí veio ali que começou novamente a se trabalhar a cultura. Depois veio o secretário João Carlos Machado, criou um grupo de trabalho. Estou falando de secretários de agricultura. Criou um grupo de trabalho para estudar mais profundamente a olivicultura. Veio o secretário Mainardi, criou a Câmara Setorial da Olivicultura. Depois nós passamos pela Secretaria também da Agricultura, criamos lá o Pro-Oliva, que é o programa de fortalecimento, e também o IBRA Oliva, naquele período que estivemos lá. E o setor vai crescendo, vai se desenvolvendo, ganhando prêmios, né, nos concursos aí pelo mundo afora, pela qualidade e, obviamente, pelo trabalho e pela eficiência aí dos nossos produtores de oliveira aqui do Rio Grande do Sul. Presidente, vamos voltar a falar, até porque a questão da agricultura, o senhor também tem uma relação muito estreita também com a Rota das Oliveiras. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas vamos colocar também na conversa aqui o Renato Fernandes, como eu disse, ele é o vice-presidente do Instituto Brasileiro da Olivicultura, ele é um olivicultor também, produz no município de Caçapava do Sul. Renato, conta para nós aí como é que começou a sua relação aí com a questão da olivicultura, né? E isso é uma paixão da família Fernandes já? Como é que é? Conta um pouco para a gente, por favor. Boa noite, Emerson. Boa noite, presidente Hernani. E boa noite também ao nosso escritor e degustador Sandro Marques, lá em São Paulo. Emerson, essa história é uma história realmente de paixão. O azeite, ele faz parte da nossa cultura familiar. Nós que somos oriundos aí digamos, da lusitanidade, né, dos portugueses, dos espanhóis, sempre as famílias cultuaram muito essa questão do azeite de oliva. E como o presidente Hernani comentou, o azeite teve presente aí nos primeiros imigrantes, lá os açorianos, os portugueses que colonizaram primeiramente o nosso estado, e depois, né, acabou se tornando um produto com até um grau de dificuldade para se adquirir, mas nós aqui em casa, o pai sempre comentou o valor de um bom azeite de oliva. E confesso que isso não estava programado na nossa vida, na vida aqui da minha família hoje, mas aconteceu de uma maneira muito bonita, junto com a paixão pelo vinho, pelo consumo, o apreço do vinho, porque são culturas gêmeas, né? São culturas irmãs. E em algumas viagens que se fez, né, nessa região ibérica, na região de Portugal, na região da Espanha, descobrimos o fabricar do azeite, né, o bom azeite. E percebi que existia espaço aqui no Rio Grande do Sul, concordo com o deputado Hernani Polo, é uma nova fronteira que se abre. Rio Grande do Sul demonstra que tem uma vocação para essa cultura, está aprovado através das premiações, e está aprovado através da escolha que nós, produtores gaúchos e brasileiros, fizemos, que é a escolha pela qualidade, de mostrar ao consumidor que o bom azeite é o azeite novo, o azeite fresco, que era um conceito desconhecido pela grande maioria da população brasileira, que acaba recebendo os importados já não com a certeza da safra nova. Então,
iniciamos nessa atividade e digo que com muita paixão, né, e realmente com muita satisfação de estar nessa área. E junto com isso, falando em políticas públicas, o nosso deputado comentou toda a expressão que tem se dado junto às entidades públicas, né, o próprio executivo, através dos apoios que o nosso governador Eduardo Leite tem dado, o esforço que ele tem feito através de patrocínios, né, através das ajudas, através do Otomar Vivian, nosso secretário, o próprio secretário da Cultura abrindo espaço para o Ibroliva, a qual estamos na segunda gestão, mas desde a primeira gestão, junto ao secretário Kovács Filho, abriu a Secretaria da Agricultura para instalar o Instituto, oferecendo o aporte material, o aporte técnico. Tudo isso tem dado uma combinação muito interessante para a olivicultura. Também o Legislativo, através do deputado, com a força de lei que se transformou a Rota das Oliveiras, onde uma grande sacada, podemos dizer, de aliar a olivicultura com o olivoturismo. É isso que os portugueses, os espanhóis, os gregos descobriram a olivicultura há mais de 3 mil anos, né? Mas o olivoturismo é recente na Europa, não é muito antigo. Renato, antes de a gente entrar, desculpa te cortar, só para antes de a gente entrar no olivoturismo, que eu vou querer também ouvir do presidente também como é que nasceu essa ideia. Vamos colocar o Sandro do Marques também na conversa, correto, né? O Sandro é um cara que já viajou o mundo inteiro, vai também trazer experiência para a gente aí sobre a questão do olivoturismo, né? Mas o Sandro, ele é professor de gastronomia, como a gente disse, ele é escritor, é autor aí do Guia dos Azeites. Olha só, ele provou mais de 80 azeites, né, para a construção desse guia. Sandro, boa noite. Conta para nós um pouco aí dessa tua paixão, um pouco dessa... essa paixão pelo azeite também te fez um pouco apaixonado pelo Rio Grande do Sul? Olha, eu estou pensando até em aproveitar, boa noite, eu estou pensando em aproveitar a presença do presidente Hernani Polo aí, até pedir um atestado de nascimento, aí uma cidadania gaúcha, porque eu estou indo tanto para o Rio Grande do Sul que eu quero uma pilcha e uma cidadania. Bom, Emerson, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês para falar de um assunto que de fato é uma paixão e que, no meu caso, nasceu no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que acho que você talvez não sabia. Eu sempre estive envolvido na área de gastronomia, seja com os livros que eu escrevo, seja com as aulas de pós-graduação, mas a primeira vez que eu comecei a prestar atenção ao azeite nacional foi numa visita ao Rio Grande do Sul, ali em Santana do Livramento, e aquilo me chamou a atenção e foi tão envolvente que eu decidi dali ir para a Itália, e aí eu estava numa viagem aí a trabalho, e em 15 dias eu saí daí e estava na Itália, iniciando a minha formação como degustador de azeites, para você ver a força dessa paixão. Não, é interessante. Você tem muita história, o Sandro tem histórias para contar, assim, muitas histórias. Ele vai trazer daqui a pouco também uma receita que a gente, com uma pitada portuguesa e tal. Mas vamos voltar um pouco nessa conversa, olha aí, ó, olha que delícia. Daqui a pouco tu vai dizer para nós como é que é essa receita. Presidente, vamos voltar nessa nossa conversa que a gente estava falando um pouco aí sobre a questão de impulsionar esse setor, né? A gente falou inicialmente aí dos números, são mais de 100 milhões ao longo, né, de todo esse período que a olivicultura já está presente no Rio Grande do Sul. A exemplo de outros setores, eu imagino que a olivicultura também tem seus gargalos, e a ideia, quando o senhor pensou na questão da Rota das Oliveiras, era trazer mais uma fonte também de renda também para esse setor, e também eu imagino que o senhor se inspirou em algum outro setor para essa ideia. Conta um pouco para a gente como nasceu isso, por favor. Olha, Emerson, em primeiro lugar eu quero dizer ao Sandro Marques que o título de cidadão já está a caminho. Agora, a cidadania rio-grandense, gaúcha, é um pouco mais complicado, mas vamos trabalhar nisso, viu, Sandra? Não, brincadeira à parte, seja sempre muito bem-vindo aqui, e nós precisamos de pessoas que possam nos ajudar a desenvolver o nosso estado, né? Ideias inovadoras sempre são muito bem-vindas, né? A gente precisa disso também, fazer essa
interlocução hoje, né, o Brasil, o mundo, né, as coisas estão muito próximas, acontecem numa velocidade muito rápida, e essa troca de experiências, né, Renato, elas são fundamentais para a gente poder aprimorar, né, pegar modelos que já deram certo em outros lugares, implementar. Claro que às vezes não é uma coisa simples, copia e cola, porque cada lugar, cada situação tem uma particularidade, né, mas sempre é bom ouvir pessoas que têm conhecimento amplo, bem abrangente dos setores. Como eu disse anteriormente, essa cultura, né, esse processo, ele vem numa evolução, né, eu acho que isso é importante, e sempre é fundamental em qualquer projeto que se for desenvolver, e principalmente numa cultura nova, como é o caso da olivicultura, das oliveiras, é você ter o pé no chão, né, e você ir dando os passos, subindo os degraus com muita responsabilidade e com aquele tempo necessário para a maturação das coisas, porque muitas vezes você acelera demais e a gente sabe de que a olivicultura, assim como qualquer outra atividade, não é uma coisa tão simples assim como muitas vezes as pessoas imaginam, porque é uma atividade que está exposta ao clima, né, tem as particularidades nossas aqui de doenças, os fatores climáticos. Nós temos, né, em determinados períodos do ano uma chuva, às vezes num volume, uma umidade maior do que a necessária para a atividade. Eu digo isso para mostrar o quanto é importante essa caminhada que nós fizemos, como eu disse antes, lá que começou com o Dacir Clay, com o João Carlos Machado, com o deputado Mainardi, secretário, passamos nós, agora o secretário Covatti Filho, e o programa ProOliva, Renato, assim como o IBRA Oliva, que é o Instituto Brasileiro da Olivicultura, ele tem uma missão extremamente importante nesse desafio, porque o programa ProOliva, o que ele congrega? Ele congrega assistência técnica, a promoção do produto, linhas de financiamento para a implantação de pomares. A gente sabe de que não é uma atividade que não tem um retorno rápido, como a soja, o milho, né, ou outras culturas que eu podia citar. Ela tem um retorno a médio e longo prazo, então você precisa condições, né, para implantar os pomares, né, e especialmente trabalhar a assistência técnica e esse cuidado com o manejo, né, com o dia a dia do pomar, o cuidado com doenças, com pragas que têm que ser controladas. Hoje ainda no Brasil nós precisamos autorizar produtos para utilizar na olivicultura, né, esse é um desafio junto ao Ministério lá da Agricultura, a gente encaminhou, o IBRA Oliva está trabalhando nisso também, porque como é uma cultura nova, você não tem o produto autorizado ou liberado para aquela finalidade, você acaba usando um outro produto que atinge o objetivo, mas se você for lá fiscalizado, você está usando um produto não autorizado para aquela cultura, porque não tem o registro ainda no Ministério da Agricultura. Então veja, né, a situação que o próprio produtor se encontra em determinados casos. Então a gente acha que tem uma caminhada longa pela frente, né, muitos desafios. O Renato colocou bem que você consorcia oliveiras com a produção de parreiras, com uvas. Você pode consorciar a olivicultura com a ovinocultura, né? É um casamento, eu diria assim, muito, muito bom de se fazer, colocar ovelhas no pomar, porque ajuda no manejo, né? E você tem mais você pode agregar, consorciar, né? De forma com bom manejo, tem como fazer isso também, né? Com cuidado, claro, mas são atividades que vão surgindo e vão diversificando a produção, vão diversificando a propriedade, né? E o projeto nosso da Rota das Oliveiras, ele surgiu exatamente por esse envolvimento nosso enquanto secretário da Agricultura. Você, Emerson, acompanhou várias vezes, vários movimentos que fizemos, e aí fomos ouvindo as pessoas, e quem, na verdade, construiu esse projeto, eu acabei sendo porta-voz como deputado, e protocolei, mas foi o IBRA Oliva, foi os produtores de oliveiras do Rio Grande do Sul, porque a gente pode, e aí vamos sonhar alto, né, sermos audaciosos. A gente sabe que isso é uma caminhada também, é uma longa escada, mas quer dizer, aqui no Rio Grande do Sul nós temos aí 5, 6 milhões de turistas que vêm para o Rio Grande do Sul, para a Serra Gaúcha, ou para as missões, para o litoral. Vamos começar a criar a cultura da Rota das Oliveiras. Nós temos lá em Caçapava do Sul
né, o Renato está inserido nesse processo, já muitos produtores se organizando com pousadas, com restaurantes, né, conheço lá aí em Caçapava os produtores, em outras regiões, lá em Pinheiro Machado, Batalha também, que é um grande amigo, está se organizando muito nisso também, e vamos começar a desenvolver o olivoturismo, consorciado com os vinhos da campanha, com a carne do Pampa. Acho que nós temos aí um caminho bom e um caminho bonito a seguir aí no futuro, construído a várias mãos. É interessante. Se eu pudesse complementar, eu acho que tem uma coisa muito importante, desde que eu comecei a trabalhar, quer dizer, dentro da cadeia de olivicultura, o meu papel é principalmente comunicar, né? E as pessoas se surpreendem muito quando ouvem falar de olivicultura no Brasil e geram um interesse enorme. Tem gente que chega a me perguntar, nossa, mas eu nem sei como é uma oliveira, nunca vi uma oliveira. Então, os olivais, as propriedades, despertam um interesse enorme. Por isso que é legal, à medida em que os produtores começam também a despertar para isso e montar um receptivo turístico adequado, o potencial é muito grande, porque a curiosidade do público é grande. Acrescentando, você teve lá em Livramento, lá no Rotondo, é isso, a propriedade? Quando visitou o Livramento? Eu tive na Casa Albornoz, há alguns anos atrás. Tem um Rotondo lá, né, Renato? Lá em... Tem, é o Olivo Pampa, né? Eu tive lá também. Muito boa a área dele. Acrescentando essa questão do olivoturismo, eu penso que é necessário que seja visto de uma ótica também econômica, né? A grande função disso é gerar emprego, receita para as propriedades, que penso que é o objetivo central do olivoturismo. Só para ter um dado, existe o ranking de competitividade turística, né, dentro do Fórum Econômico Mundial, onde eles listam as potencialidades de 136 países. Né? E o Brasil aparece em primeiro, né, nesse ranking como recursos naturais para o turismo. Aparece em oitavo como os recursos culturais. E aí aparece em 129º como clima para negócios. Tá? Então, isso falando de uma maneira geral do turismo. Mas, em relação ao olivoturismo, né, eu acho que a gente tem um espaço muito mais atraente, até por essa curiosidade, essa novidade que está se criando, principalmente pela metade sul. O Pampa Gaúcho. O Pampa Gaúcho, ele se vende como a Argentina vende muito bem a questão do Pampa. E essa Zona Sul, ela tem essa vocação. O povo da região do Pampa, ele é acolhedor. A vastidão dos nossos campos, por si só, já tem esse acolhimento. Agora, é preciso ver de uma maneira, primeiramente, econômica e também sustentável. Porque esse tipo de turismo, ele vai atuar diretamente na comunidade. Ali dentro do restaurante próximo, do olival, das visitas guiadas, e dentro da situação dessa nova lei que foi instituída há um ano, né, deputado Hernani? Nós temos, acho que foi em agosto de 2019, não tem um ano ainda. E ela já é concreta. A gente pode falar aí no seu Bertolucci. Ela foi sancionado pelo governador na Expo Inter. Dia 29. Vai fazer um ano agora, né? Nós temos aí o seu Pedro Bertolucci lá com o Parque Olivas de Gramado, já em pleno funcionamento, milhares de pessoas tendo essa experiência lá dentro do empreendimento dele. Também temos aí o seu Lucídio, em Viamão, né, onde ele tem um lagar para visitações. Agora a pandemia acabou atrapalhando um pouco, mas já está praticamente pronto. O Batalha, como lembrou o nosso deputado, né, tem lá a fazenda, a estância da Guarda Velha, também pronta para abrir para visitações. Temos a Paulinha Becker, né, a Paula Becker no município de Cruzilhada, também muito envolvida, pensando em rotas de ciclismo, pensando em degustações nos olivais, saindo do Rio Grande do Sul, porque hoje a olivicultura também temos na região sudeste. Podemos ir até a Fazenda Irarema, sucesso de turismo em relação à olivicultura. Um lagar maravilhoso, visitações guiadas, venda de azeite, sensacional o projeto e já a execução da Fazenda Irarema lá, através dos nossos amigos. Também temos Renato, ainda... Oi? Pois não, conclua, por favor.
Só ainda finalizando, o Bob e a Bia, em Santo Antônio do Pinhal, com azeite Sabiá, também preparando espaços para degustações, receber as pessoas. E ainda tem, acho que o Sandro podia me ajudar, eu não tenho conhecimento, mas em Mauá, tem o azeite Mauá também envolvido com olivoturismo, e Florianópolis, acho que é Vienzo. Então, essas visitas guiadas, a rota de ciclismo, tudo isso é muito importante, e eu tenho certeza que vai virar receita, vai virar felicidade aos turistas brasileiros e aos turistas internacionais também. O que eu queria incluir, Sandro, só me permitir, eu já vou dar a palavra para você, até depois eu gostaria de ouvir alguma consideração também do deputado Paulo. Eu tenho um outro ingrediente que eu acredito que ainda vai impulsionar ainda mais esse turismo interno, que é a questão desse momento que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus. Muito se espera que o turismo interno ele também seja um primeiro a despertar nesse sentido, né? As pessoas tendem a optar mais pelo turismo mais regional, né? Então a gente também esse novo momento me parece que também seria algo que deve influenciar nesse momento também, né, Sandro? Eu já recebi demanda essa semana. Essa semana eu tive reunião com pessoas me procurando, pedindo ajuda para estruturar alguns passeios e degustações. Mas de tudo isso que o Renato falou, sabe qual que é o dado que me surpreende? A última edição do Guia de Azeites é de 2018, né? A edição 2020 foi para a gráfica sexta-feira, e daqui 20 dias está na mão. Em 2018, quando eu mapeei toda a produção para escrever o guia, eu tinha em cada um dos produtores só uma linha ali que dizia, você pode ligar pelo WhatsApp e marcar uma visita, esse aqui tem a fazenda aberta, esse aqui tem um restaurante, mas era uma notinha. À medida em que, em dezembro, eu comecei a mapear toda a produção para escrever o guia desse ano, eu vi que não dava mais para ter uma notinha, tanto que o guia desse ano saiu com uma seção de olivoturismo, com essas propriedades e mais algumas que o Renato mencionou, já não dava mais para ficar só numa linha. Então, o que eu acho legal é ver como em 2 anos a gente conseguiu já consolidar, ou pelo menos aumentar o número de operações de turismo já estruturadas e que se consolidam nos próximos anos. É um espaço de tempo pequeno, e isso é um sinal muito legal. Quando o papo é bom, ele passa rápido, né? A gente tem ainda essa receita que a gente quer ouvir, eu quero ouvir ainda... Eu tô com fome, a gente veio aqui só para falar. Eu também, tô com fome também. Vamos fazer uma degustação virtual aí, aí não vale, né, Sandro? Com azeite. O que tem aí, Sandro? Mostra para nós aí, deixa eu ver. Se for para degustação, tem até o copo oficial de degustação, mas olha só. Eu acho que depois o Renato vai contar um pouquinho da iniciativa dele, né, de turismo, que é uma iniciativa que tem raízes e origens lusitanas. Então, para aproveitar esse contexto, eu vou deixar vocês conversando e vou aqui na minha cozinha preparar, esse aqui eu já fiz à tarde só para testar, broas portuguesas. São broas alentejanas que são feitas com azeite e mel. Ou seja, não tem como ficar ruim. Especialmente hoje, eu estou usando, claro, um azeite gaúcho, mas mel gaúcho também, produzido ali ao lado dos olivais. Eu não vou dar receita ainda. Ei, Emerson, o Sandro está mais gaúcho que nós todos juntos aí, hein? Daqui a pouco ele larga um bar. Daqui a pouco ele larga um bar. Mas isso não vale no programa, fazer essa provocação aí. Na próxima a gente vai mandar uma tela entrega também. Vamos fazer a busca pelo título de cidadão gaúcho. Faz de tudo, muito bem. Vamos fazer o seguinte, Sandro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breakzinho, 2 minutinhos só, a gente faz um breakzinho, a gente volta, você fala sobre a receita, o Renato fala mais um pouco aí, a gente mostra algumas imagens lá da Vila Segredo, e também eu quero ouvir do presidente Polo sobre a Expo Inter. Vai sair? Não vai sair? Eu acho que vai sair, né? Então tá, é só 2 minutinhos, a gente já tá de volta. Fica aí, tá? Já voltamos.
fácil plantar um sonho sozinho, mas quando nós plantamos juntos, com várias outras mãos apaixonadas pelo que fazem, até a mais improvável das utopias começa a brotar, criar vida e virar realidade. Aqui, na Olivas do Sul, a gente sonhou junto desde o começo e sonha junto até hoje. Um sonho que nasce de novo todos os dias, bem cedo, junto com o sol acordando, para fazer companhia para todos nós, até a hora que ele se põe novamente, para sonhar mais uma vez. Criar o primeiro azeite de oliva extra virgem produzido em escala comercial no Brasil, juntos. Este era o nosso sonho. Hoje é a realidade que queremos compartilhar. Nós somos a Olivas do Sul. Olá, estamos de volta com o Agro Urbano aqui na BATV. Estamos falando hoje sobre a olivicultura e todas as suas facetas, a questão do olivoturismo também. Estamos com o presidente da Assembleia Legislativa, o secretário Hernando Polo, também com o Sandro Marques, autor do Guia dos Azeites, e o Renato Fernandes, vice-presidente do Ibroliva também, que está conosco aqui também para falar sobre olivoturismo, um pouco lá sobre o seu empreendimento em Caçapava do Sul. Renato, eu gostaria de voltar contigo e tu pudesse contar um pouco aí desse empreendimento que está bem próximo de inaugurar, né? É isso? É isso, Emerson. Nós tínhamos uma programação ainda para maio, né, início de junho, e acabamos prorrogando um pouco isso devido à pandemia do Covid-19, e estamos aí já finalizando, né? E de alguma forma, talvez até essa pandemia aí nos fez repensar muitas coisas, o mundo certamente não será o mesmo, e acredito que o olivoturismo pode lucrar com essa mudança que vai haver no mundo. A questão que hoje o turismo internacional, talvez ele não aconteça da mesma maneira que acontecia em outras épocas, deve se voltar para um turismo mais regional, e principalmente para um turismo mais voltado à questão de saúde e à questão familiar. Os valores parece que sofreram um pouco de alteração em relação ao que se tinha antes. Então, talvez aquelas grandes filas de aeroportos, aquelas situações de grandes hotéis, não sejam mais tão buscadas. E acredito que o nosso olivoturismo, que é um turismo voltado para a saúde... Aparecendo aí na tela aí, Renato. Desculpe te cortar, tá aparecendo lá. O Sandro tá mostrando umas fotos aí já. Certo. Eu estou me encaminhando para a cozinha da Vila do Segredo para fazer minha receita. Ótimo. E nesse cenário, então, em menos de um ano da promulgação da lei, a sanção da lei da Rota das Oliveiras, já é concreto uma pousada dentro do olival aqui no Rio Grande do Sul. E isso traz uma grande satisfação para nós que acreditamos, que apostamos nesse segmento, e esperamos que tudo isso se retorne em satisfação tanto a nós como empresários, como empreendedores, quanto ao nosso cliente que vai nos visitar. Essa é o grande desejo nosso é obter essa satisfação do nosso hóspede, onde ele possa encontrar uma experiência gastronômica, uma experiência de intimidade familiar, da sua família, que poderá estar junto, e também do convívio com o Pampa Gaúcho, né? Essa região tão bonita, tão perto de nós, e que por muitas vezes a gente acaba esquecendo e pensando em outros roteiros. E acho que os roteiros comuns, eles saem um pouquinho de cena, né? Devido a essa questão da pandemia, o desejo vai se dar
nesses roteiros onde se tem um contato maior com a saúde e com a natureza. E falando de saúde, estamos falando nesse alimento sagrado, né, que é o milenar, o gostoso azeite de oliva, né, Sandro? E aí, Sandro? Olha, eu vou fazer... Conta um pouco dessa história aí, quero te ouvir um pouco dessa história aí. Tá certo. Tem uma coisa incrível quando a gente fala de olival, que é uma certa magia. Tem um produtor aqui da Mantiqueira, bastante religioso, ele fala uma coisa que, independente da religião, achei muito bonito quando eu entrevistei ele, que ele falou, olha, é uma planta que Jesus Cristo estava sempre por perto, por isso que ela transmite paz, né? E, de fato, você visita um olival, tem uma certa magia ali que é inexplicável, né? Não é à toa que é uma planta cultivada há 6.000 anos, que se espalhou ali por todo o Mediterrâneo, né? E conquistou todas as pessoas, e usada como moeda, usada como cosmético, usada como combustível. Como pode não ser sagrado uma coisa que serve como moeda, serve como combustível, serve como cosmético, serve como alimento há milênios? Agora, o que eu acho curioso, que pouca gente sabe, Emerson, é o fato de que muitas dessas propriedades eram conhecidas assim de maneira empírica, né, do conhecimento popular, e é só nos últimos 40, 30 anos que, de fato, a gente vem comprovando muitas dessas coisas do ponto de vista científico, né? Tanto que na própria olivicultura existe uma grande revolução nos últimos 30 anos, que é o que traz esse fator da qualidade que o Renato estava falando, né? Até 30 anos atrás se produzia azeite com as azeitonas não necessariamente nas condições ideais, não extraídas da condição ideal, e aí a tecnologia mudou, a percepção mudou, e é aí que tem um fator de encantamento do consumidor. Porque o consumidor pega um azeite que ele está acostumado a provar, um azeite mais velho, às vezes cansado, né? E ele pega na outra mão, é muito comum ver isso na feira que tem aí todo o primeiro sábado do mês, né? O consumidor pega um azeite fresquíssimo, extra fresco, sente o aroma, pronto, não precisa fazer mais nada para convertê-lo em um consumidor de azeite nacional. O presidente, Paulo, o senhor aí está na questão do azeite, né? Tem alguns mitos, né, que são criados, né? Aquela questão as pessoas às vezes confundem, a gente está falando do vinho, né? Confunde o vinho, às vezes é antigo, ele é bom e acha que o azeite é a mesma coisa. O azeite, pelo contrário, tem que ser um azeite jovem, né? E a feira que tem em Porto Alegre, a gente tem esse contato do produtor direto com o consumidor. E a gente vê que ele ainda tem muitos mitos, né, que ele ainda carrega em relação ao azeite. Eu imagino que isso deve ser em relação ao café, em relação ao arroz, né, vários outros. O arroz, durante muito tempo, eles achavam que os produtores de arroz poluíam, né, ou eram responsáveis também por muitas questões aí ligadas a questão de contaminar rios e tudo mais, né? Na olivicultura, que é o nosso assunto de hoje aqui, os mitos são muito em relação lá ao 2,4-D, né, que foram algumas ocorrências que aconteceu no ano passado nisso. O senhor acredita que a gente caminha muito mais para que essas questões que envolvem, né, mais de uma cultura, que no caso tem os produtores de sojas, né, elas têm que ser muito mais esclarecidas do que propriamente em criar um embate entre uma coisa e outra, né, presidente? Por aí? Presidente, só com licença, se vocês me permitem, só queria fazer uma sugestão. Eu vou começar a preparar o prato que eu fiz para vocês enquanto o presidente responde, porque assim ele sai quentinho do forno no final do programa. Pode ser? Maravilha, Sandro, boa ideia. Ótimo. Eu não vou explicar a receita em detalhes, porque eu vou deixar ela no site disponível. Assim a gente não toma tempo aqui, mas acessando o extrafresco.com.br, você encontra a receita, tá bom? extrafresco.com.br. Qual que é a receita que eu separei? É uma receita que eu espero um dia encontrar na Vila do Segredo, já que é uma pousada com inspiração lusitana, né? Ela é uma broa alentejana.
Então, ela é feita à base de farinha de trigo e farinha de milho, mel e azeite. Não tem como dar erro, é muito, muito gostosa e é legal, porque é aquele tipo de receita que coloca tudo na tigela, mistura, coloca no forno e está pronto. Então, ela é fácil de fazer. Eu vou Até aqui nós fizemos, então. Até a gente sabe fazer, vai fazer. Até vocês conseguem fazer. Eu vou ali para a cozinha, vou misturando e vou fazendo, enquanto a gente ouve a resposta do Hernani. Pode ser? Pode ser, sim. Ótimo. Obrigado, Sandro. Vamos lá. Não sei se o presidente ainda... Depois eu quero a receita, viu? Pode poder provar verdade, lá na vila, lá, deputado. Pois é. Vamos lá. Faço questão lá de conhecer o empreendimento lá, Renato. Acho que é importante essa colocação que o Emerson fez, no sentido de que a gente precisa cada vez mais aprimorar a comunicação com o público, com as pessoas, especialmente das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. O agricultor brasileiro, e o gaúcho não é diferente, ele aprimorou muito os cuidados, enfim, ele evoluiu, né, no próprio manejo das atividades, o cuidado com o meio ambiente, e há algumas imagens distorcidas ainda de alguns mitos que se criaram no passado. Não há mais ninguém interessado do que o próprio produtor, do que o próprio agricultor em preservar o meio ambiente, porque é o ambiente que ele vive. Ele vive 24 horas por dia naquele local. Então, às vezes, se quase que criminaliza o produtor. Tivemos alguns problemas no passado, como podemos ter problemas no presente, mas em qual lugar, em qual situação? Nas próprias grandes cidades, hoje a gente vê poluição por falta de esgoto, de saneamento, diretamente jogada nos rios, poluindo de uma forma agressiva o meio ambiente também. Então é preciso esclarecer isso, e claro, Emerson, num local como o Rio Grande do Sul, que eu tenho dito, Renato, que aqui tudo que se planta dá. Tudo que se planta dá. Nós temos um clima, uma condição de clima e de solo que é impressionante, como poucos lugares no mundo tem, o Rio Grande do Sul possui. Então, é evidente que em algumas situações dá choque, de algum tipo de manejo, de produto que você usa para uma cultura, ou tem necessidade, e prejudica para outra. O grande ponto, e claro que a regra, a norma, o limite, ele é necessário. Mas o fundamental é nós orientar e conscientizar o produtor. Até para todo mundo estar consciente que, bom, o meu limite vai até onde, o meu direito vai até onde começa o do meu vizinho. Quer dizer, eu tenho que produzir, a minha atividade é uma, mas a do meu vizinho é outra. E tudo, ou praticamente tudo, quando for utilizado com critério, com regra, obedecendo às orientações técnicas, os efeitos e as consequências são diminuídas em muito. Eu acho que o que acontece com alguns produtos químicos, que eles são necessários, porque se você às vezes não combate uma praga, uma doença, você não produz, e se o Brasil não produzisse tanto quanto produz, hoje nós alimentamos 7 vezes a população brasileira. E o desafio para os próximos anos é nós alimentar 10 vezes a nossa população, porque a demanda por alimentos cresce. Então você tem que criar um equilíbrio entre a necessidade da produção, porque hoje o Brasil é responsável pela segurança alimentar do mundo. E, claro, você não usar produtos de forma abusiva, de forma que prejudiquem o meio ambiente e o próprio homem. Então, o desafio é buscar esse equilíbrio com racionalidade, com assistência técnica e principalmente com conscientização do produtor em usar aquele produto no horário certo, na dose adequada, quando tem uma umidade relativa do ar correta para aplicação, quando não tem um vento muito forte, a temperatura, todos são fatores que eles facilitam para a boa eficiência do produto e diminuem o risco daquele produto afetar outros tipos de cultura. Então, acho que esse é um ponto fundamental. O que foi colocado, o Brasil ainda, o brasileiro, tem muito a crescer ainda, porque nós temos muitos azeites bons aqui, que vem importado, que tradicionalmente, agora que a nossa produção está crescendo, mas até então, até há poucos anos atrás, quase tudo, quase 100% vinha de fora. E vinha azeites bons, sim, vinha, mas vinha muito azeite de baixa qualidade. Então, o brasileiro, na regra geral, ele não é acostumado, e agora que ele está começando a aprimorar o seu gosto, o seu paladar pelo azeite, principalmente com os nossos, Renato, aqui gaúchos e brasileiros, que elevaram, porque é como o Sandro falou, você prova um azeite
né, muitas marcas aí que são azeites velhos, antigos, às vezes o pessoal exporta para cá o azeite mais já com qualidade baixa, e como você não tem uma população com um paladar mais, enfim, uma exigência maior, eles acabam consumindo o que vem. Agora, no momento que você vê um azeite gaúcho, um azeite nacional aqui, com uma qualidade altíssima, as pessoas começam a buscar um consumo por esse nosso produto. Então, acho que nós temos um caminho espetacular de crescimento. Eu quero que o Renato me encaminhe esse trabalho da competitividade do turismo, Renato, porque a nossa bandeira na Assembleia esse ano é competitividade, eu quero usar esse material, e eu concordo plenamente com você. Inclusive, nós estamos começando um movimento, a Assembleia, há poucos dias atrás, lançou uma campanha, Emerson, de escolha de valor, né, para conscientizar o gaúcho, os gaúchos e gaúchas a comprar produtos e serviços daqui. Né? Quando forem adquirir, ótimo, valoriza o que é nosso, porque aí você vai estar ajudando empresas a manter as portas abertas e estará ajudando empregos aqui no nosso estado. E agora o próximo passo é nós intensificar, né, o nosso turismo gaúcho, né, porque o Renato colocou muito bem a dificuldade de viagens por questões financeiras, enfim, por restrições e cuidados com a saúde. Então, vamos valorizar o que nós temos, e temos muitas coisas boas. Né? E aí entra o livro-turismo, porque muitas vezes as pessoas já conhecem os outros roteiros turísticos, você começa a abrir uma possibilidade de uma árvore milenar, como bem falou o Sandro, uma árvore bíblica, religiosa, e aí a gente tem um mar aberto aí para navegar. Então a própria lei da Rota das Oliveiras, ela vem nesse sentido, para consolidar uma nova alternativa. Se me permite, eu queria acrescentar, essa questão do turismo, ela é muito clara, né? As pesquisas indicam que as férias, as viagens, elas trazem muito mais satisfação do que bens materiais, porque a viagem, principalmente essa, relacionada ao turismo, à cultura, ela fica intrínseca dentro da pessoa e carrega para toda a vida. Já o bem material, ele é momentâneo, aquela euforia, ela passa, né? Então a viagem, essa imersão dentro de uma cultura ou dentro de uma gastronomia que a Rota das Oliveiras vai oferecer, essa é consolidada. Essa vai ter um retorno muito maior. E hoje o consumidor, ele é mais exigente. Claro que ele quer um produto gaúcho, ele quer uma coisa, digamos, mais bairrista ou brasileira que seja. Ele valoriza isso, mas ele é exigente. Ele vai querer saber se a empresa está preocupada com a sustentabilidade. Né? Se isso não é um turismo predatório, se aquele olival não derrubou alguns hectares de mata nativa ou coisa desse tipo. Então, o Vila... Não dá para terminar essa conversa em 10 minutos, não, porque só pegando um gancho, antes de você complementar sobre a Vila, Renato, eu estava estudando sobre esse tema, baixei alguns papers científicos sobre turismo, sobre oliviturismo especificamente essa semana, sim, e alguns deles falando sobre as expectativas do turista. Então tem as que a gente já conhece, que são a de ter uma boa experiência gastronômica, sensorial e etc., mas tem sim, esse tipo de coisa que você lembrou aí, que é muito importante. Né? Minha massa está finalizando. Eu vou deixar ela descansando 10 minutos. Tá, ok. E só para finalizar, então, a nossa preocupação enquanto empreendedor é manter essa consciência, essa preocupação com as próximas gerações. O projeto dos Olivais Vila do Segredo é um projeto para 10 gerações. Estamos pensando aí em 250 anos. Que é o que a gente acredita que uma oliveira possa ser produtiva economicamente. Então, imaginamos que daqui a 250 anos, aquele espaço criado agora, ele possa estar se mantendo ecologicamente correto. Então, dentro do projeto da Pousada Olival Vila do Segredo, a sustentabilidade, ela é um foco principal. Né? A nossa energia consumida elétrica, ela não derruba uma árvore e nenhuma represa de qualquer lugar do Brasil. Né? Toda a nossa energia é através da energia solar, totalmente produzida dentro do olival. A captação de águas da chuva é total. Nós temos uma reserva de 120 mil litros de água de chuva, aonde vai ser usada para limpeza, para os banheiros, né, na irrigação, com essa preocupação. O respeito pela fauna e a flora, esse é inquestionável.
O projeto inicial foi mudado porque teria que fazer um corte lá de meia dúzia de árvores do bosque que está ao lado. O projeto inicial era suítes todas térreas, né? Mas quando se olhou aquelas árvores nativas, não, vamos fazer o seguinte, como vai ter o terraço, vamos colocar mais as 2 suítes lá em cima e deixa o mato quietinho. Então, o grande objetivo é esse, é fazer um turismo, fazer um azeite de modo sustentável para garantir que as próximas gerações também possam usufruir dessa natureza maravilhosa que Deus nos deu. Que legal, a gente precisa de exemplos como este, assim, o programa passou rápido, isso é muito bom, faltam 7 minutos, se a gente quer ouvir ainda a receita, a história ali do Sandro, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui para o presidente Paula, não podemos passar o programa sem fazer essa pergunta, presidente, eu gostaria que o senhor pudesse de forma sucinta nos responder para que a gente possa ver a receita do Sandro, saber ali como é que é isso. E em relação à Expo Inter, presidente, a gente falou agora há pouco, né, que foi lá na Expo Inter, que foi sancionada a Lei das Oliveiras, a gente sabe toda a movimentação, é uma das maiores feiras urbanas da América Latina, sabe tudo que ela movimenta, e existe essa expectativa em cima de uma situação que foge ao controle, né, de todas as autoridades, mas enfim, a gente tem que ficar atento. Mas hoje, a última informação é que sai a Expo Inter, é isso, presidente? Olha, Emerson, pela vontade, pela intenção do governo, do próprio secretário Covatti Filho, que eu tenho conversado com ele, é realizar a Expo Inter. No entanto, eles estão conversando com as entidades, com promotoras, até porque, você bem colocou, é uma situação hoje que foge de uma vontade ou de um desejo. Até porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos o inverno que está iniciando, então isso tende a prolongar um pouco mais esse processo da pandemia do coronavírus, porque aumentam as doenças respiratórias, pulmonares, que se confundem com o coronavírus, então nós tendemos a ter tende a ter um aumento das internações, né? E a Expo Inter, ela tem uma grande aglomeração de pessoas, e a gente sabe que, eu acho que o principal desafio que nós teremos pela frente agora é fazer as pessoas perder o medo, né? Perder o medo, e, obviamente, terem condições de sair, porque a crise econômica está também restringindo aí a movimentação das pessoas. Né? Então, esse é um desafio, talvez surja aí uma feira mista, mesclada, virtual, já algumas estão acontecendo no Brasil, nesse sentido. Esses dias eu tive com o pessoal de Pelotas reunido lá também, eles estão, por videoconferência, fizemos uma reunião, pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, talvez surja um novo modelo, se reinventando a nossa Expo Inter, né? A verdade é que será num período bem crítico de inverno, então, mas também logo em seguida tem que se tomar decisão, né? Porque há uma organização, eu estive lá por 3 anos coordenando a Expo Inter, é uma grande organização, uma feira que envolve a presença de pessoas do Brasil, de outros países, né? O que talvez vai ficar já prejudicado, essa grande presença de pessoas, porque terão que se ter cuidados ainda, mesmo sendo lá em final de agosto ou setembro, porque, né, tomara que tivéssemos já superado toda a pandemia do coronavírus, mas acredito que até lá ainda vai expirar cuidados aí de aglomeração de pessoas, né? Então, enfim, acho que nos próximos dias teremos que ter essa definição, né? Se faz a feira, né, e se fizer, eu acho que ela vai ter que ser, na minha avaliação, bastante virtual, usar tecnologia, enfim, para poder manter, ou, numa hipótese mais extrema, se posterga e se cancela esse ano e se retoma o ano que vem com força total novamente. Certo, vamos ter que ajustar esse novo normal aí. Sandro, temos 3 minutos e meio de programa ainda, eu gostaria que tu nos falasse um pouco aí, então, sobre a receita, por favor. Pronto, então olha só, eu fiz a minha mistura de mel... Baixa um pouquinho que a gente não tá te cortando um pouco a câmera. Isso. Aí. Eu fiz a minha mistura de mel, azeite, farinha de trigo, farinha de milho, raspa de limão, canela e erva doce, deixei descansando 10 minutos e agora eu fiz pequenas bolinhas. E essas bolinhas eu vou colocar no forno. E depois de 20 minutos está pronto. Vocês não têm ideia do aroma. Essa daqui ficou muito especial porque eu usei um mel de Cambará. De Cambará do Sul, tem um mel muito especial lá e eu nem lembrava que eu tinha aqui, aproveitei e ficou absolutamente perfumada. Como Ô, Sandro, Pois não. Quanto de mel e de azeite mesmo? Agora você já...
São 180 gramas de mel, 150 ml de azeite. 150 gramas... aqui. Ah, pois não. 150 gramas de açúcar, que eu misturo metade o branco e metade o mascavo. 2 ovos, 100 gramas de farinha de milho em flocos, 400 gramas de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento, canela, erva doce e raspas de limão. Tem alguma pronta aí para nos mostrar? Opa, para já. 400 de farinha de trigo. Isso, e 100 de farinha de milho em flocos. Olha só o resultado. Nossa senhora, olha o brilho. Ó, olha só. Vou até abrir a tela maior. Que maravilha. Vai estar no site? Qual é o site, Sandro, para pegar? Extrafresco.com.br. A receita já está lá. Canela e erva doce a gosto. Canela e erva doce a gosto. Né? Tem gente que não gosta de erva doce, eu acho que complementa com o mel aqui, fica um aroma. Já anotei aqui agora. Sandro, então só para registrar, já está no cardápio da Vila e vai se chamar Broas do Professor Sandro Marques. Olha aí, tem até nome. Pessoal, eu preciso... Eu não ganhei a cidadania, mas já ganhei um nome no cardápio da Vila. Tem dúvida. Ô, Renato, bota aí, ó, Broa do Professor Gaúcho Sandro Marques. Então, bota isso, pronto. Pessoal, olha só, eu tenho um pouco menos de 1 minuto aí para terminar o programa. Eu queria dar um tchau para vocês todos. O Sandro vai ser um habitué aqui nesse espaço aqui, vai estar sempre trazendo novidade, com todo o seu talento e bom humor aqui. Eu queria agradecer ao Sandro pela participação, agradecer imensamente o secretário Hernando, o presidente Hernando Polo, porque eu sei que foi um dia corrido, ao Renato Fernandes aí pela sua participação conosco. Secretário, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado, Emerson. Eu agradeço aí a todos os telespectadores do Agro Urbano. Obrigado, Renato. Parabéns, Sandro, aí pelo trabalho e contem conosco. Vamos em frente aí, estimular o nosso olivoturismo e a nossa olivicultura gaúcha. Obrigado, Renato. Até uma próxima, viu? Muito obrigado, Emerson. E parabéns pelo programa. Obrigado também ao deputado Hernani e um abraço ao amigo Sandro. Sandro, obrigado. Até a terça-feira que vem. Eu acho que o Sandro quis dizer que estava muito bom, viu? Obrigado, pessoal. Valeu. Vamos em frente. Valeu. Um abraço. Obrigado.